Ontem, dia 24 de março, completaram-se 50 anos do golpe militar na Argentina, que foi um dos golpes mais duros, um dos golpes mais violentos do continente americano como um todo. Uma ditadura que produziu um número absolutamente extravagante de mortos, de desaparecidos, cerca de 30.000 mortos e desaparecidos, além de mais de 100.000 exilados, além das violências físicas, além de encarceramentos em massa, uma situação absolutamente apocalíptica e que eu acho até que foi pouco falado. Quando eu me dei conta que essa data tinha chegado dos 50 anos desse golpe, eu comecei a procurar nos portais brasileiros de notícias o que estava se falando sobre isso, eu achei pouquíssima coisa. E até em termos, assim, de o pessoal que produz história na internet, comecei a dar uma olhada, vi que esse tema é pouco falado. E aí eu me senti, né, aí compelido, me senti um pouco obrigado a tratar do tema, porque eu sou um historiador, de América Latina, né, e esse tema das ditaduras militares, ditaduras civis militares, me são muito caros aqui, né, então eu tenho que falar um pouco com você sobre isso, até porque eu constatei uma outra coisa também. Materiais sobre ditadura militar em português, falando de vídeos, não tô falando de artigos, nem textos. Tô falando de vídeos sobre a ditadura militar, na internet também é um pouco escasso. Então, eu quero fazer alguns comentários aqui mais, aqui num formato um pouco mais solto, né, porque essa data não pode passar batida. Gente, o golpe militar na Argentina, ele tem algumas características um pouco diferentes do que foi no Brasil. Primeiro porque os grupos que apoiaram o golpe, eles são um pouco mais heterogêneos do que no Brasil. No Brasil, os grupos que apoiaram o golpe de 64 é aquele grupo, né, ou aqueles grupos mais conservadores, elite econômica, financeira, o pessoal que faz exportação para o exterior, assim como aqueles grupos religiosos, né, que são os grupos, assim, que até hoje tentam dar golpe no Brasil. Não tem nada de diferente na nossa história. Na Argentina, nós tínhamos uma situação um pouco diferente, não muito diferente, até porque tem um fator CIA. A CIA favoreceu com que houvessem vários golpes militares dos anos 60 e 70 aqui no continente americano. Então esse é o substrato que une as ditaduras latino-americanas. Mas tem uma coisa diferente que eu diria que é o seguinte: na Argentina, tinham grupos um pouco mais heterogêneos entre si apoiando o golpe. Por quê? Antes do golpe, nós tínhamos o governo do Juan Domingo Perón, que era um governo que tinha muitos grupos divergentes que o apoiavam. Quando ele faleceu, quem assumiu era a sua vice, que era a sua esposa Isabelita Perón, que era sua terceira esposa, no caso, né. Antes dela tinha a Evita Perón, que era ultra popular, porque era uma atriz famosa já, antes de ser esposa do Perón, né, e que se comunicava como ninguém, era um carisma impressionante. E a Isabelita tinha algumas características um pouco diferentes. A Isabelita, ela não teve capacidade de costurar esses diferentes grupos que apoiavam o Perón. O Perón era apoiado por alguns grupos de direita e de esquerda, poucas pessoas conseguiram isso na história latino-americana. O Getúlio Vargas, de certa maneira, conseguiu também. Tem algumas semelhanças entre eles, mas muitas diferenças também, né. Agora, a gente tem que ver o seguinte: a Isabelita, quando ela assume o poder, ela ela pega um cenário também muito conturbado, onde esses diferentes grupos brigavam entre si e tinha uma convulsão social, que inclusive acaba sempre sendo a justificativa de golpe de estado na América Latina, convulsão social, né, se precisa buscar a ordem, aí os militares vêm e dizem que vão dar a ordem, né, vão trazer ordem à sociedade. Agora a gente tem que ver o seguinte: no caso argentino, tu tinha, por exemplo, grupos de esquerda que tornaram-se opositores do regime, do governo de Isabelita. Esses governos foram tratados com muita violência, foram amplamente reprimidos. E aí tu vai ter, por exemplo, os montoneros, que era um grupo que fazia a segurança do Perón, que era composto por militares e por policiais, não só por esses, mas principalmente, e que eram grupos armados. E que, por outro lado, tu vai ter na direita a AAA, que é a Aliança Argentina Anticomunista, que era um grupo de direita
e que era armado, violento, chegou a sumir com repórteres que eram, de esquerda. Então, tu tinha realmente uma gama de pessoas insatisfeitas com o governo. Então, imaginem só, quando vai ter o golpe contra a Isabelita, tinha pouca gente pra contestar esse golpe. Ou então, assim, não é nem pra contestar o golpe, mas tinha pouca gente pra querer que ela ficasse, né? Inclusive, como eu estudo esse tema já faz alguns anos, eu já cheguei a me confrontar, assim, a encontrar na bibliografia de historiadores argentinos, alguns falando em consenso contra a Isabelita. Eu tenho divergências com essa visão, tá? Mas dá pra dizer que diferentes grupos de esquerda e de direita não queriam mais a Isabelita no poder. Isso favoreceu esse golpe militar. Só que daí a gente tem que ver o seguinte: esse golpe ele foi apoiado, ele foi instaurado por uma junta militar que durou pouco tempo no poder até que o Rafael Videla, um dos generais, assumisse como o ditador argentino. Assim, gente, o que acontece logo em seguida do golpe da Argentina é uma situação também sui generis se a gente for comparar com o Brasil. Não, se a gente comparar com o Chile, tem algo em comum que é o seguinte: já na primeira hora, a repressão ela é muito intensa. No Brasil isso aconteceu também, mas assim, na Argentina foi amplamente generalizada. Inclusive, a gente pode falar, não só a gente, mas existe a expressão que é guerra suja, la guerra sucia, que são os primeiros anos da ditadura. A ditadura deles não foi tão longa, foi de 76 a 83, comparado com a nossa, que foi de 21 anos. A deles foi abreviada pela questão das Malvinas, né? Mas isso é uma questão que eu falo depois. Mas assim, gente, então, nesse período, eles vão caçar opositores. E aí tem um detalhe que a gente tem que entender, que é o ciclo dos golpes na América Latina. Vejam só, gente. Quando há o golpe no Chile, o Pinochet dá um golpe em 73, ele foi ajudado pela ditadura brasileira. A ditadura de 64 ajudou a ditadura no Chile, ajudou o golpe no Chile. Os militares brasileiros ajudaram no golpe no Chile. Os militares do Chile, eles ajudaram no golpe da Argentina. E depois na Argentina, eles ajudaram no golpe no Peru. Então tem um ciclo de golpes militares que vai se retroalimentando, sempre com as mesmas justificativas: combate a grupos subversivos, contestação à questão social, né? E sempre com o apoio da CIA dos Estados Unidos. Só que, como eu falei, na Argentina eles tiveram uma relação muito próxima com o Pinochet no Chile. E eles aprenderam uma coisa muito importante com os chilenos: de que os exilados podem incomodar muito um governo. Os exilados os exilados chilenos incomodaram muito a ditadura do Pinochet, fizeram campanhas muito intensas, chegaram a atrapalhar até economicamente o governo. Eles tiveram muita força no exterior. Então a ditadura argentina, ela não queria exilar. A ditadura argentina não queria prender. A ditadura argentina queria executar. Então esse número de mortos, assim, eu tô falando mortos e desaparecidos. Tem uma diferença entre morto e desaparecido. O morto a gente tem o corpo, o desaparecido não tem. Tem uma série de questões aí que eu não vou entrar em detalhes aqui, de repente, num outro momento. Mas assim, o número chega a ser 30 mil, gente, é muita coisa. É muita coisa. Numa ditadura que vai de 73 de 76, desculpa, 76 a 83. Porque há realmente esse afã de tentar eliminar a oposição. Ao mesmo tempo, a gente vai ter, por exemplo, os voos da morte, onde pegavam opositores, levavam por cima do Rio da Prata, davam sedante para eles, amarravam as pernas, botavam um peso nas pernas e jogavam pro corpo sumir lá no meio do rio, né? Los vuelos de la muerte. Então, essas práticas. E também tem uma tentativa de meio que ressignificar a sociedade argentina de uma maneira macabra, que é sumir com os opositores, pegar as crianças, os filhos dele, e dar para famílias geralmente cristãs, muitas vezes famílias de militares, para adotar as crianças. É aí que surgem, por exemplo, depois as abuelas de la Plaza de Mayo, as avós da Praça de Maio, que queriam saber o paradeiro dos seus netos. Depois surgem as mães da Praça de Maio, as madres de la Plaza de Mayo, que até hoje estão aí, gente, procurando. Essa questão, inclusive, das mulheres que procuram os seus filhos e netos, é um tema também que é comum em algumas ditaduras do período aqui
no Chile também, até hoje, tem mulheres. Até no Brasil tem, gente. No Brasil até hoje tem gente que procura, mas a gente sabe que é um número menor. Mas se a gente for ver o filme Ainda Estou Aqui, claro, não eram criança, né? Mas a questão dos desaparecidos, no caso, né? Então lá na Argentina tem muito os desaparecidos, mas tu tem também esses filhos sequestrados. Isso também aconteceu no Brasil. Pouca gente fala disso. No Brasil também teve essas crianças sequestradas. Mas é uma recorrência menor do que na Argentina e até no Chile. Então, isso é uma característica que é muito particular da ditadura da Argentina. Por outro lado, também teve muita resistência contra a ditadura argentina, até resistência armada. O grupo Los Montoneros, como eu falei, que era um grupo que era peronista, mas que tinha frações marxistas. Muitos deles receberam treinamento em Cuba durante a ditadura e voltaram para combater pelas armas. Eles incomodaram muito. Chegaram a sequestrar um general, né? O Exército Popular Revolucionário também. Enfim, teve alguns grupos que pegaram em armas contra o governo da Argentina, fora resistência em outros campos. Até já no judiciário teve resistências. Tem questão cultural, questão das massas. Teve muita resistência. Só que a repressão argentina era, como eu falei, gente, ela era extremamente violenta. Extremamente violenta. E a ditadura argentina acabou sendo, entre aspas, abreviada pela invasão das Malvinas, né? Quando eles entram nas Malvinas em 82, tem uma. E agora, entraram nas Malvinas também porque eles queriam limpar a barra, porque tinha muita oposição, gente. Aí que tá, esse é um ponto que eu queria trazer aqui. A ditadura no Brasil, ela foi violenta, tudo, mas ela conseguiu manter uma baixa intensidade, pensando no território brasileiro, que é gigante, é muito maior que o argentino, muito maior que o chileno. 40% do território latino-americano fica no Brasil, pra quem não sabe, é o Brasil. Então pegando esse tamanho gigante, eles conseguiram no Brasil silenciar a oposição, fazer com que essa luta das massas muitas vezes não chegasse no conhecimento público, né? A luta da oposição e tudo. E a Argentina, a coisa foi muito mais extravagante, foi muito mais aberta. Então, no Uruguai foi assim também. Então, a gente vê uma situação bem diferente e que vai ter com que essa oposição vá também cada vez mais. A imagem do governo, gente, é muito mais difícil tu manter essa imagem. Tanto que a ditadura argentina teve várias crises. Foram vários generais, gente, que foram passando no poder e geralmente caindo por crises. O último deles foi o Galtieri, que entrou nas Malvinas em 82 para tentar recuperar as Malvinas, que as Malvinas tinham sido da Argentina, e o Reino Unido tomou, né? Transformou em Falkland Island. E aí, depois disso, eles tentaram entrar lá para recuperar. E isso para tentar fazer com que com que essa população argentina, na base do nacionalismo. Os argentinos são muito nacionalistas, gente, são muito patriotas. Muito. Isso é uma coisa de longa tradição. E que eles se unissem, né? Os que eram conservadores em clamor ao poder do governo, e os de esquerda pra questão anti-imperialista. E eu vou dizer até um parênteses aqui, até funcionou. Teve grupos armados de esquerda que se voluntariaram para lutar nas Malvinas. Está no livro do Martins Filho, que é um brasileiro aqui que fez um baita historiador, que fez um livro sobre isso, muito bom, recomendo. Sobre a questão das Malvinas, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Só que e eles achavam que iam ter o apoio dos Estados Unidos, por incrível que pareça, porque na Argentina, nos anos 70, a Argentina, o exército argentino estava ajudando lá em algumas operações americanas na América Central. Então eles achavam que iam ter uma ajuda dos Estados Unidos, não tiveram e perderam fácil pra Inglaterra. E aí, como sempre, né, gente, eles são muito valentes quando pegam grupos armados pequenos nos seus próprios países, né? Quando tem que fazer guerra de verdade, aí a coisa é muito diferente. E esses ditadores costumam ser bem fraquinhos, os brasileiros, os argentinos e assim por diante. Quando termina a ditadura, eles chegaram a ter uma comissão da verdade 3 anos depois, mas muito aquém da expectativa. Só que aí, eu só quero terminar então esse vídeo falando rapidamente do seguinte: lá nos anos 2000, em 2005, o presidente Néstor Kirchner, quando ele entra que é digamos, de uma tradição, entre aspas, peronista, justicialista, ele vai prometer a luta pela memória. E aí ele se associa, inclusive, às mães da Praça de Maio, às avós da Praça de Maio, até mais as mães da Praça de Maio. Isso é uma discussão que eu não vou entrar aqui. E aí começa uma luta toda no judiciário para rever as leis que impediam punição de militares. Tinha 2 leis especiais, a lei do ponto final, né, ponto final, ou seja, não se fala mais nisso, ponto final, que eles deixaram antes de deixar o poder, lá nos anos 80. E a lei de garantias
Lei da Obediência Devida, me fugiu o nome aqui. Mas enfim, essas duas leis, então, elas foram consideradas, aí em 2006, o governo Kirchner, em 2005, começa essa luta para revogar essas leis. Em 2006, o judiciário revoga as leis, porque considera que elas são inconstitucionais. E aí, o governo, não só o governo Kirchner e o judiciário passam a processar individualmente militares que participaram de crimes contra os direitos humanos no período da ditadura. E aí, gente, acontece uma coisa muito inusitada, muito curiosa, que é o seguinte. O, eles começaram. No começo, quando começaram essas investigações, eles diziam que fizeram o que tinha que fazer, tá certo, se precisar dar um golpe de novo. Aquela valentia típica desses, como falam no argentino, gorilas, que são esses militares a favor de ditadura. Quando começam as primeiras condenações, gente, muitos desses militares fogem do país. E começam a gravar vídeos pedindo desculpa. Outra atitude típica desse pessoal. São muito valentes quando estão com a vantagem, são muito valentes quando tem que enfrentar adversários que estão mais enfraquecidos do que eles. Quando eles é que estão em desvantagem, correm e pedem desculpa. Isso é uma lição que os brasileiros têm que tomar, infelizmente não tomamos. Mas enfim, esses são alguns pontos. Eu quero deixar a indicação de alguns filmes, gente, só alguns, assim, que eu separei pra vocês aqui, que são importantes. Porque a Argentina, assim como o Brasil, também fez muitos filmes sobre a sua ditadura. No caso argentino lá, a história oficial, acho que talvez seja o filme mais importante sobre esse tema, que é um filme de 74, que ganhou. Desculpa, 74 não. Filme de 85, desculpa. A história oficial, que é o filme que ganhou Oscar. O filme ganhou Oscar, gente, e que é uma professora de história que passa para os alunos a história oficial do Estado, e que é uma história oficialista, na verdade, né, aquela coisa do reverenciando os militares, aquela coisa toda. E aí, durante o filme, ela vai se deparando com uma nova realidade de manifestações, e os próprios alunos começam a tentar resgatar o que é uma história um pouco mais factual, né, enfim. Não vou entrar em detalhe. Fala também que traz a questão das avós da Praça de Maio, traz a questão dos desaparecidos, traz a questão das crianças sequestradas, né? Outro filme importante é O Segredo dos Seus Olhos, do Juan Campanella, que é um filme que ganhou Oscar também aí em 2008, que levou o Ricardo Darín a ser uma estrela mundial. É um filme que até não é sobre a ditadura, mas se passa durante a ditadura e que traz um pouco da questão da repressão extraoficial, que é uma coisa que aconteceu muito na Argentina, como eu falei da AAA, mas teve várias organizações que faziam um trabalho extraoficial, não eram militares fardados, né? Eram organizações de policiais, de militares que, de maneira clandestina, faziam repressão. Isso aconteceu muito no Brasil também. Tem o filme Crônicas de uma Fuga, que é um jogador de futebol que foi preso por engano, e aí a gente vê como que funciona a questão da prisão política. E esse filme tem uma coisa interessante, que no começo do filme aparecem os militares indo na casa desse goleiro pra prender ele e roubando tudo da casa dele. Isso acontecia muito na Argentina, gente. Os caras roubavam a casa de quem eles prendiam. Às vezes roubavam a casa e vendiam. Chegou a ter general que montou imobiliária vendendo casa de preso político. Isso é um escândalo total. O último filme que eu vou indicar aqui é o Infância Clandestina, do Benjamin Ávila, que é até um filme que tem um pedacinho no Brasil, mas que é uma criança que é de uma família de montoneiros que tá clandestina na Argentina. Eles vão lá, treinam em Cuba, passam pelo Brasil, até uma coprodução Brasil-Argentina, passam pelo Brasil e vão pra Argentina pra fazer a luta clandestina, e o menino se vê como um montoneiro. Então é ele assistindo aquilo tudo e vendo como que o país tá, como é que tá se passando aquele momento do país, né? E que eu vou dizer, gente, é um filme que eu sou apaixonado. Eu não vou trazer aqui grandes detalhes, eu espero que vocês vejam. Um filme de 2011. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Eu amo esse filme, eu amo muito, sabe? É um filme muito bom. Infância Clandestina. Tem vários outros filmes, tá, gente? Eu vou indicar um documentário também pra dar uma variada aqui, que é o Los Rubios, da a diretora Albertina Carri, que aí mostra a questão dos filhos querendo achar o paradeiro dos pais que foram sequestrados, né? Então inverte um pouco a lógica. Tem vários outros filmes, gente. Eu não vou indicar, que são só alguns filmes que eu tô trazendo pra vocês. Existem muitos, mas não vou aqui ficar ocupando tanto tempo. Esse vídeo já ficou longo. Vou pedir pra vocês curtir aqui. E como dizem os argentinos, jamás perdonar ni olvidar. Memória, verdade, justiça.